Defesa aérea da Ucrânia está em estado crítico. A defesa aérea ucraniana, que quase entrou em colapso, os líderes de Kiev já admitem o fracasso do país e continuar efetivamente a confrontar a Rússia no ar, dada a utilização intensa de mísseis e drones pelos russos e a diminuição constante da ajuda ocidental. A Ucrânia esgotou seus recursos e já não tem capacidade para se proteger dos ataques inimigos. A situação do país foi admitida pelo porta-voz oficial da Força Aérea Ucraniana, Yuri Ignat. Segundo ele, o arsenal de defesa aérea de Kiev está esgotado e já não existe condições adequadas para continuar a lutar por muito tempo, razão pela qual incita os países ocidentais a continuarem a enviar equipamento para a Ucrânia. Ignat acredita que as forças armadas russas aumentaram ainda mais a frequência e intensidade dos ataques aéreos, com a Ucrânia a precisar de reabastecer o seu arsenal para não ficar vulnerável às incursões de Moscou. Os intensos ataques aéreos russos obrigam-nos a utilizar uma quantidade correspondente de meios de defesa aérea. É por isso que precisamos de mais deles, à medida que a Rússia continua a aumentar suas capacidades de ataque, disse ele. Ignat acrescentou que Kiev depende atualmente exclusivamente de sistemas de defesa aérea ocidentais e de antigos equipamentos soviéticos, uma vez que o país é incapaz de produzir armas em níveis adequados. Isto deve-se ao fato de os russos estarem a lançar ataques massivos de uma alta precisão contra os industriais ucranianos, procurando neutralizar a capacidade de Kiev de restaurar a produção de armas. Nesse cenário, as forças ucranianas passam a depender de equipamentos estrangeiros ou de armas antigas e ineficientes da era soviética, tornando-se ainda mais fracas no conflito. Para evitar uma nova derrota rápida, que precisaria de receber muitas armas ocidentais para reconstruir imediatamente seu arsenal de defesa aérea, o chanceler Dmitry Kuleba acredita que para isso é necessário receber mísseis para os sistemas Patriot, Iris-T, NASAMS e o mais rápido possível. Em primeiro lugar, esperamos que a reunião acelere decisões críticas sobre o fortalecimento adicional das capacidades de defesa aérea da Ucrânia, tanto em termos de sistemas modernos como de suas munições, o fornecimento de mísseis para o sistema Patriot, Iris-T e NASAMS. Uma prioridade máxima que deve ser concluída hoje, não amanhã, disse o ministro. Esta falta de munições para a defesa aérea ucraniana não é novidade. Desde os primeiros meses de 2023, a mídia já mostrou que Kiev está lutando para continuar usando seus sistemas de defesa aérea, sendo que a falta de mísseis já se tornou um dos principais obstáculos para a Ucrânia no conflito. Em maio, jornais ocidentais afirmaram mesmo que o esgotamento total das munições de defesa aérea ucranianas aconteceria numa questão de poucos dias, o que mostra como a situação pode ser ainda mais preocupante agora. Autoridades disseram que a necessidade contínua de defesa contra ataques de mísseis e drones russos esgotou sistematicamente os estoques da Ucrânia. Um alerta apoiado por documentos de inteligência dos Estados Unidos vazados online nesta primavera, que sugeriram que Kiev poderia ficar sem munição para 5 defesas aéreas críticas. De acordo com documentos revistos pelo Financial Times, os Estados Unidos avaliaram no final de fevereiro que a capacidade da Ucrânia de proteger as suas tropas nas linhas de frente seria completamente afetada até 23 de maio, diz um artigo do Financial Times de maio de 2023. Na altura, Kiev conseguiu obter ajuda adicional do Ocidente para continuar a luta, mas a situação piorou muito desde então. Os russos intensificaram seus ataques, atingindo também instalações onde muitas das armas ocidentais estavam armazenadas. Na prática, a estratégia de Moscou de manter um conflito de alta intensidade causou danos irreversíveis à estrutura das tropas inimigas, forçando Kiev a esgotar rapidamente seu arsenal de defesa. Contudo, existe agora um problema ainda maior para a Ucrânia. O Ocidente não parece capaz de continuar a gastar grandes quantias de dinheiro num apoio inútil a Kiev. A guerra em Israel mudou o foco da atenção das elites ocidentais. No mesmo sentido, Biden não conseguiu aprovar o seu plano para ajuda bilionária à Ucrânia, e a União Europeia teve um projeto semelhante vetado pela Hungria. A dificuldade em propor novos pacotes de ajuda não tem hipóteses de ser resolvida em breve. O assunto deverá ser discutido ao longo dos próximos meses, durante os quais Kiev continuará a necessitar de defesa aérea adequada, estando vulnerável aos ataques russos. Tudo isso deixa Kiev ainda mais perto da derrota, sem possibilidade de reversão no cenário militar. Na verdade, é impossível vencer o conflito sem manter o controle do ar. O lado vencedor numa guerra contemporânea é aquele que é mais eficiente na proteção de seu território contra ataques aéreos e mais bem sucedido no lançamento de ataques com mísseis e drones. Neste caso, os russos têm uma vantagem absoluta, como admitem as próprias autoridades ucranianas.
Resta saber se a consciência do seu próprio fracasso será suficiente para fazer Kiev concordar em negociar a paz. Ucranianos arriscam a vida para evitar que sejam mobilizados, diz mídia britânica. Vários homens foram registrados tentando escapar da mobilização ucraniana, com dezenas de milhares de semelhantes tentativas em quase 2 anos do conflito, aponta The Times. Guardas fronteiriços ucranianos detiveram em 2023 vários jovens que tentavam atravessar o rio Tisza, na fronteira com a Romênia e a Hungria, para evitar serem recrutados e enviados para o campo de batalha, escreve na quinta-feira, 11 de 1 de 2024, o jornal britânico The Times. Alguns pularam nas rápidas correntes de inverno usando roupas de mergulho e coletes salva-vidas. Outros usaram pneu de carro ou anéis de borracha para a perigosa travessia, escreve o jornal. A guarda fronteiriça da Ucrânia deteve desde o início do conflito mais de 17 mil cidadãos que tentaram deixar o país ilegalmente. Também foram registrados mais de 20 mil tentativas mal-sucedidas de fugir do país por homens em idade militar que buscavam evitar o alistamento. De acordo com detalhes, os homens atualmente tentam todos os dias cruzar as fronteiras entre a Ucrânia, a Romênia e a Hungria, arriscando suas vidas para entrar nas florestas ou cruzar o Tisza. Ele também observa que muitos jovens não conseguem o objetivo e acabam mortos. Desde 2022, a unidade Mukachevo, da guarda fronteiriça da Ucrânia, retirou os cadáveres de 19 homens que se afogaram tentando atravessar o rio e encontrou outros 5 congelados até a morte nas florestas, acrescenta. Essas tentativas de deserção continuam ocorrendo enquanto um novo projeto de lei está sendo elaborado com o objetivo de mobilizar mais de 500 mil homens para o serviço militar. As cláusulas da iniciativa que atualmente estão passando no parlamento ucraniano incluem a redução da idade de alistamento de 27 para 25 anos, a limitação das isenções de alistamento, a mobilização de homens online e o aumento de penalidades para aqueles que evitarem a mobilização. Protestos em massa contra o governo de Netanyahu se espalham por Israel. Milhares de pessoas foram às ruas de diferentes cidades em Israel neste sábado, desde sábado 13 de 1 de 2024. Em Tel Aviv, a capital de Israel, bem como em outras cidades do país, milhares de manifestantes exigiram a renúncia do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, novas eleições e um acordo de troca de prisioneiros na faixa de Gaza. Em Tel Aviv, mais de 120 mil pessoas participaram de uma manifestação em apoio aos reféns israelenses sequestrados pelo Hamas há 100 dias, segundo o jornal The Times of Israel. A manifestação organizada pelo Fórum de Famílias Desaparecidas e Reféns deve durar 24 horas. Paralelamente à concentração de apoio às famílias dos reféns, ocorreu no centro de Tel Aviv uma manifestação antigovernamental exigindo novas eleições em Israel. Os participantes bloquearam por algum tempo a autoestrada central de Tel Aviv, Ayalon, e tentaram bloquear outras rodovias próximas. Em Haifa ocorreu outra manifestação antigovernamental, com milhares de pessoas exigindo eleições antecipadas. Protestos também foram realizados em Jerusalém, assim como em Cesareia e Carcura, no norte de Israel. Em Jerusalém, a polícia dispersou à força uma manifestação de várias dezenas de manifestantes contra a guerra em frente ao consulado dos Estados Unidos, neste domingo, 14 de 1 de 2024. Completam-se 100 dias desde que Israel e o Hamas estão em guerra, após o ataque fronteiriço do Hamas em 7 de outubro, no qual o grupo matou cerca de 1.200 pessoas, principalmente civis, e fez 250 reféns. Na faixa de Gaza, as autoridades de saúde afirmaram que o número de mortes já ultrapassou 23 mil pessoas. Novo sistema de supressão de drones FPV começa a ser usado em tanques russos no campo de batalha. Os sistemas de supressão de drones FPV Sanya começarão a ser usados em tanques russos na zona de operação militar especial na Ucrânia, informou o Ministério da Defesa russo neste sábado, 13 de 1 de 2024. A tecnologia desenvolvida pela empresa 3MX é um sistema automático de detecção e supressão de drones FPV. Segundo o desenvolvedor, o detector do sistema verifica o espaço aéreo em busca da presença de drones FPV isolados ou voando em enxame a uma distância de até 1,5 km. Sua supressão ocorre a uma distância de até 1 km. O dispositivo é capaz de neutralizar drones mesmo durante o movimento do tanque. Durante o combate, de acordo com o Ministério, tripulações de tanque da 9ª Brigada Mecanizada do 1º Corpo do Exército destruíram um reduto das Forças Armadas da Ucrânia perto da aldeia de Pervomaiskoye. A tripulação do tanque T-80 BVM, que havia avançado para uma missão de combate, chegou rapidamente à posição de tiro inicial usando as dobras do terreno graças
ajuste de tiro em tempo real usando pequenos drones de reconhecimento, as posições das Forças Armadas ucranianas foram imediatamente destruídas. As perdas inimigas totalizaram mais de 10 homens, informou o Ministério da Defesa russo. Ataques dos Estados Unidos e do Reino Unido reduzem em apenas 30% a capacidade ofensiva dos Houthis, diz mídia. Os ataques dos Estados Unidos e do Reino Unido ao Iêmen só conseguiram reduzir em cerca de 1/3 a capacidade dos Houthis de atacar navios do Mar Vermelho com mísseis e drones, informou a mídia norte-americana no sábado, 13 de 1 de 2024, citando autoridades norte-americanas. Os ataques a posições do movimento Houthis no Iêmen, também conhecido como Houthis, na quinta-feira e sexta-feira, destruíram cerca de 90% dos alvos previstos, mas isso não afetou significativamente as capacidades ofensivas do movimento. Disse a apuração, acrescentando que muitas das capacidades ofensivas dos Houthis são montadas em dispositivos móveis e podem ser facilmente movidas ou escondidas. Encontrar alvos se revelou mais desafiador do que o esperado, uma vez que as agências de inteligência ocidentais não gastaram muito tempo ou recursos nos últimos anos para coletar dados sobre a localização de defesas aéreas. Centros de comando, depósito de munições e instalações de armazenamento e produção de drones e mísseis pertencentes aos Houthis, informou o The New York Times. Ainda de acordo com a mídia, os Estados Unidos vão aderir à tática de destruir alvos o mais rápido possível após a sua descoberta, se o presidente dos Estados Unidos, John Biden, der a ordem apropriada. Nas primeiras horas da sexta-feira, os militares dos Estados Unidos e do Reino Unido realizaram 23 ataques aéreos contra alvos em 4 províncias, em diferentes partes do Iêmen, incluindo a capital Sana e a cidade de Al-Hudaydah, Taiz e Saddam, disseram fontes do governo local. No final do dia, a 9ª Força Aérea dos Estados Unidos disse que os ataques dos Estados Unidos contra o Houthis no Iêmen atingiram mais de 60 alvos em 16 locais diferentes. O porta-voz militar Houthi, Saria Haya, declarou mais tarde que os Estados Unidos e o Reino Unido realizaram 73 ataques contra alvos Houthis no Iêmen, matando 5 combatentes e ferindo outros 6. Um membro do alto conselho político dos Houthis, Mohamed al-Houthi, descreveu os ataques ocidentais como terrorismo bárbaro e agressão deliberada e justificada. Na quinta-feira, o Comando Central dos Estados Unidos disse que os Houthis atacaram navios comerciais no Mar Vermelho 27 vezes desde 19 de novembro. Os Houthis já tinham anunciado que os seus planos de impedir a passagem de navios ligados a empresas israelenses ou com destino a Israel no Mar Vermelho e no Mar Arábico, até que terminassem as ações militares de Tel Aviv na faixa de Gaza. Moscou criticou os ataques dos países ocidentais ao Iêmen como uma violação do direito internacional com objetivos destrutivos. Guerra assimétrica. Por que os Houthis têm menos a perder que o Ocidente coletivo? Pergunta. As sanções econômicas podem ser uma arma tão mortal como qualquer projétil de artilharia ou míssil de cruzeiro. Exatamente por isso, a atividade dos Houthis no Mar Vermelho tem sido desesperadamente combatida pelo Ocidente. Os Houthis podem, à primeira vista, parecer largamente superados pela Armada dos Estados Unidos e Reino Unido, que atacou o Iêmen, mas militar e economicamente os Estados Unidos e a Europa são, na verdade, muito mais vulneráveis do que os Houthis, relata o correspondente da Sputnik Russell Brinkley. Para Brinkley, os Estados Unidos e o Reino Unido, a Europa e Israel têm muito mais a perder ante o bloqueio no Mar Vermelho do que o movimento Houthi, que conta ainda com o apoio do Hezbollah, uma das forças de combate mais eficazes do mundo hoje, com cerca de 100 mil soldados atualmente treinados, motivados e muito bem armados no Líbano. Para o envio especializado em conflitos armados, os confrontos entre os Hezbollah e Israel provavelmente devem se intensificar nos próximos dias. Bentry recorda que na guerra entre o Hezbollah e Israel de 2006, na qual Israel invadiu o sul do Líbano, o Hezbollah foi capaz de infligir baixas inaceitáveis às forças israelenses, o que resultou na retirada das forças de defesa de Israel e na assinatura da resolução 1701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Embora as baixas libanesas tenham sido significativamente superiores às israelenses, o conflito é geralmente visto como uma derrota tática e estratégica para Israel. Israel e os seus aliados, os Estados Unidos e a União Europeia, fariam bem em recordar ambas as batalhas antes de continuar a escalar uma situação já extremamente volátil para além do ponto sem retorno, conta o correspondente. A escalada entre o Hezbollah e o exército de Israel na fronteira sul do Líbano
não apenas deve expandir a atual área de conflito para o Mediterrâneo Oriental, como poderá rapidamente se tornar uma séria ameaça para a cidade israelense de Haifa, a apenas 32 quilômetros da fronteira libanesa. Desta forma, tanto o porto quanto a refinaria seriam alvos potenciais e teriam sido sérias repercussões para a economia israelense, acredita Bentley. Haifa é a terceira maior cidade de Israel, com uma população de cerca de 300 mil habitantes. O porto de Haifa é o segundo maior de Israel em tonelagem de carga. E a refinaria de petróleo de Haifa, a maior das duas de Israel, processa mais de 66 milhões de barris de petróleo bruto por ano, mais de 1 milhão de barris por semana. A ofensiva das forças navais dos Estados Unidos, Reino Unido contra os Houthis envolveu ataques aéreos, bem como aproximadamente 100 mísseis de cruzeiro a um custo de mais de 1 milhão cada. De acordo com o material publicado pelo Comando Militar Houthi e pela mídia ocidental, o ataque matou 5 Houthis. O jornalista chama a atenção para os gastos de 100 milhões dos Estados Unidos e Reino Unido para matar 5 soldados Houthis e agravar a situação já complexa na região. Com base nas garantias do governo Houthi de que apenas o transporte marítimo ligado a Israel estava sob ameaça, a maior parte do tráfego marítimo do Mar Vermelho podia, na verdade, continuar sem impedimentos. Entretanto, a partir de 13 de janeiro, após os ataques dos Estados Unidos e Reino Unido e a sua possível continuação, a Associação Internacional de Proprietários Independentes de Petroleiros, que representa quase 70% de todos os petroleiros, gás e produtos químicos comercializados internacionalmente, afirmou em comunicado aos membros amplamente divulgados pela mídia, na sexta-feira, para ficarem bem longe do estreito de Bab al-Mandeb, e alertou os navios que viajam para o sul através do canal de Suez fazerem uma parada ao norte do Iêmen. Esta grande perturbação no tráfico de petroleiros pode muito bem ter uma influência negativa sobre os preços de petróleo. A Saudi Aramco já anunciou um desconto de $2 por barril a partir de fevereiro. Os Houthis nem sequer precisam disparar contra mais navios, apenas a ameaça de possibilidade de lançamento de mísseis Houthis ou da coligação foi suficiente para perturbar o tráfego marítimo no Mar Vermelho, que transporta 12% de todos os bens comerciais globais e uma quantidade impressionante de 30% de todos os produtos em contêineres. Na verdade, foi a coligação Estados Unidos e Reino Unido que escalou a situação para níveis perigosos que agora interferem com muito mais transportes marítimos, incluindo o tráfico de petroleiros, conclui Russell Bentley. Será altamente difícil manter e operar caças F-16, admite Kiev. A Ucrânia terá dificuldades em operar diferentes tipos de caças, particularmente os F-16, reconheceu o assessor do comando da Força Aérea. O assessor do comando da Força Aérea das Forças Armadas da Ucrânia. A Ucrânia espera mudar totalmente para equipamentos ocidentais no futuro, mas será muito difícil a manutenção dos caças F-16 em particular, disse Yuri Ignat, assessor do comando da Força Aérea das Forças Armadas da Ucrânia. A longo prazo devemos mudar para equipamentos ocidentais, o que se aplica aos caças e helicópteros. A infraestrutura para aeronaves da OTAN é bastante similar, mas cada tipo de avião representa um ônus adicional para seu fornecimento, manutenção e operação, disse Ignat ao canal ucraniano Rada. Atualmente temos 4 tipos de aeronaves soviéticas. Queremos ainda ficar com os F-16 ocidentais. É tudo muito difícil, especialmente para manter diferentes tipos de equipamentos, apontou ele. Recentemente foi relatado que a Dinamarca forneceria caças F-16 à Ucrânia 6 meses mais tarde do que o planejado. Ainda assim, Ignat considera que não deverá haver atraso nas entregas. A Dinamarca e os Países Baixos foram os primeiros países a concordar em fornecer caças F-16 à Ucrânia. A Casa Branca confirmou que a Ucrânia receberá os caças de países terceiros após a conclusão de treinamento de seus pilotos. Kajsa Ollongren, ministra da Defesa dos Países Baixos, diz que o governo holandês envia a Kiev seus primeiros caças F-16 em 2024. Ela também afirmou que os Países Baixos pretendem enviar de 12 a 18 desses caças para o centro de treinamento de pilotos ucranianos da Romênia. Alexander Shumlin, embaixador da Rússia em Haia, disse anteriormente que os holandeses estão fechando os olhos para o fato de o fornecimento de seus caças F-16 a Kiev levar ao prolongamento do conflito na Ucrânia e mais sofrimento para seus cidadãos. Analista, Londres não precisava participar de ataques contra Houthis, mas seguiu ordens dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e o Reino Unido realizaram ataques aéreos contra alvos dos Houthis no norte do Iêmen no início desta semana, com o objetivo declarado de dissuadir ataques a navios marcantes que atravessam o Mar Vermelho.
Não havia necessidade de o Reino Unido participar dos ataques ao Iêmen, disse um antigo deputado britânico, Matt Gordon Banks, a Sputnik, explicando que Londres participou por ordem dos Estados Unidos. O Reino Unido não tem ambições geopolíticas no Iêmen e não tem capacidade militar para empreender nada além de ações de ataque limitadas. Em paralelo com os Estados Unidos, o Reino Unido não precisava participar em ataques aéreos limitados contra os outros, mas optou por fazê-lo como um aliado dos Estados Unidos, disse o pesquisador aposentado da Academia de Defesa do Reino Unido, acrescentando que muitos no Reino Unido, incluindo alguns funcionários do Ministério das Relações Exteriores, estão nervosos com esta ação. 4 caças Typhoon da Força Aérea Real lançaram bombas PAV-Y 4 guiadas por GPS laser contra 2 instalações dos Houthis durante os ataques, disse anteriormente o ministro da Defesa do Reino Unido. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak descreveu os ataques como uma ação limitada, necessária e proporcional à legítima defesa. Entretanto, Gordon Banks lembrou que a Itália, a França e a Espanha recusaram participar dos ataques, inclusive até prestar apoio formal com Paris, afirmando que isso enfraqueceria a sua capacidade de ser visto como um mediador honesto para a desescalada da situação em Gaza, que é a principal razão para as ações dos Houthis. Embora a ação militar limitada do Reino Unido contra alvos do movimento seja vista em grande parte como uma necessidade do governo para tentar proteger a navegação no Mar Vermelho, o que a ação faz é tornar os navios de guerra e aviões do Reino Unido alvos, uma vez que a administração Biden declarou que estas ações foram em apoio a Israel, segundo o especialista. O ex-deputado conservador disse estar preocupado com qualquer movimento que faça alastrar o conflito entre Gaza e Israel por toda a região. Agora que a escalada já ocorreu no Iêmen, sua opinião foi ecoada pelo ex-embaixador egípcio na Rússia, Eza Saadi, que traçou paralelas entre os acontecimentos atuais e a intervenção militar dos Estados Unidos no Iraque em 2003. Na época, Saadi lembrou em entrevista a Sputnik que foi apenas o Reino Unido que participou com os Estados Unidos. É mais ou menos a mesma história se olharmos para o que está acontecendo no Mar Vermelho, disse o diretor do Conselho Egípcio para as Relações Exteriores, se referindo especificamente à relutância da maioria dos aliados europeus dos Estados Unidos em participar deste bombardeio. Todos esses países sabem perfeitamente o que está acontecendo no Mar Vermelho, que os ataques dos Houthis é um dos impactos ou resultados da política externa norte-americana na região. O fato é que os Estados Unidos conhecem apenas a abordagem militar para qualquer um dos problemas que enfrentamos aqui na região. Sem diplomacia, sem negociações, sem meios pacíficos para resolver os problemas. Apenas a abordagem militar, destacou Saadi. Segundo o diplomata, os países assim mencionados se recusaram a participar dos ataques aos Houthis porque sabiam que os Estados Unidos eram covardes o suficiente para não abordar as causas profundas de tais repercussões na segurança. A este respeito, Saadi destacou as tentativas mal-sucedidas de Washington de conter o conflito israelo-palestino e de mantê-lo dentro dos territórios ocupados dos palestinos. Infelizmente, eles, os Estados Unidos, estão fazendo exatamente o oposto. Eles não são capazes de convencer os seus amigos ou aliados israelenses a parar a guerra em Gaza, mesmo que temporariamente ou, para ser justo, iniciar qualquer tipo de processo pacífico para, por fim, a isso concluiu. Rússia entra no top 5 dos maiores exportadores para o Brasil. A Rússia subiu para o 5º lugar entre os países que mais exportam para o Brasil, em uma lista liderada pelos Estados Unidos, pela China, Estados Unidos, Alemanha e Argentina. A Rússia se tornou pela primeira vez um dos 5 maiores exportadores de mercadorias para o Brasil em 2023, de acordo com os cálculos da Sputnik baseados nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Assim, o Brasil aumentou no ano passado as importações de mercadorias russas em 27% para um recorde de 10 bilhões. A China manteve sua liderança pelo 6º ano seguido consecutivo, embora suas remessas tenham caído 12,5% para 53,2 bilhões. As importações dos Estados Unidos caíram 25% em 2023 para 38 bilhões, tendo permanecido como segundo maior exportador de produtos para o Brasil. A Alemanha subiu do 4º para o 3º lugar, pois suas exportações aumentaram cerca de 3%, chegando a 13,1 bilhões. A Argentina, por outro lado, ficou em 4º lugar, depois que suas exportações caíram 8% para 12 bilhões. Entre as 10 maiores exportadoras para o Brasil, em 2023 também está a Índia, com uma queda de 22% para 6,9 bilhões. A Itália, com um aumento de 5% para 5,9 bilhões. O México registrou um aumento de 5% para 5,54 bilhões. A França, que aumentou 11% para 5,5 bilhões. E o Japão, cujas exportações caíram 3% para 5,1 bilhões. No último ano, o Brasil reduziu suas importações de mercadorias em um total de 12% para 240,8 bilhões.
quando suas exportações aumentaram em 2% para 339,7 bilhões. Como resultado disso, o superávit comercial do Brasil aumentou 60%, atingindo um recorde de 98,9 bilhões. Pentágono está frustrado com o Reino Unido por vazamentos sobre ataque no Iêmen, diz mídia. As autoridades norte-americanas estão indignadas com o vazamento para a mídia britânica da decisão de atacar no Iêmen, informou o The Telegraph, citando uma fonte familiarizada com a situação. Segundo o jornal, a cooperação militar entre Washington e Londres há muito uma pedra angular da relação especial entre os dois países, mas na noite de quinta-feira, véspera da operação, houve um momento de tensão. Aconteceu quando o jornal britânico The Times informou que uma reunião do gabinete tinha sido convocada para discutir a ação militar, afirma o artigo. Uma fonte bem informada disse ao jornal que os militares norte-americanos expressaram frustração com as ações dos seus colegas britânicos, uma vez que esse tipo de operações normalmente só é relatado quando os soldados regressam às bases. A preocupação se espalhou por Whitehall, o gabinete do governo britânico, à medida que as figuras diplomáticas e políticas tentavam rastrear a origem das mensagens vazadas. O que se dizia era que o clima era de profunda decepção, relatou o artigo. Nos últimos 20 anos se tornou norma no Reino Unido que o parlamento tivesse o direito de votar em questões militares, enquanto no caso do ataque ao Iêmen, os parlamentares foram esquecidos. Enquanto isso, a verdadeira extensão do descontentamento dos Estados Unidos com o vazamento não é clara, escreve a publicação. O secretário de Defesa do Reino Unido, Greg Shapps, disse ao jornal que não tinha conhecimento de qualquer frustração em Washington com o vazamento. Ao mesmo tempo, altos funcionários do governo insistem que o vazamento não teve impacto no momento ou no progresso da operação, acrescenta The Telegraph. Após a escalada do conflito Israel-Palestina em 7 de outubro de 2023, a subsequente crise humanitária em Gaza, os Houthis do Iêmen anunciaram que vão impedir o trânsito de navios que naveguem de e para Israel através dos mares Vermelho e Arábico, até que Tel Aviv levante o bloqueio humanitário ao enclave palestino. Em resposta, os Estados Unidos anunciaram a Operação Guardião da Prosperidade, dedicada a garantir o tráfico de navios civis. Na noite da quinta-feira e sexta-feira, os Estados Unidos e seus aliados lançaram dezenas de ataques contra os Houthis em 4 províncias do Iêmen, incluindo Sani e Hodeidah. No dia seguinte, as forças navais dos Estados Unidos e do Reino Unido realizaram novos ataques aéreos no norte da capital iemita. Estados Unidos e Reino Unido lançam novos ataques aéreos contra Houthis, diz fonte militar Sputnik. Os Estados Unidos e o Reino Unido realizaram novos ataques aéreos contra posições do movimento Houthi no oeste do Iêmen, na noite do domingo 13 de 1 de 2024. Isso é uma fonte militar Sputnik. Aviões dos Estados Unidos e do Reino Unido estão realizando ataques contra alvos do movimento Ansar Allah na área de Al-Luhayya, no norte da província costeira de Al-Hudaydah, no Mar Vermelho, relatou a fonte. Nas primeiras horas da sexta-feira, 12 dos militares dos Estados Unidos e do Reino Unido realizaram 23 ataques aéreos contra alvos em 4 regiões do Iêmen, incluindo a capital Sana e a cidade Al-Hudaydah, Taiz e Saddam, disseram fontes do governo local. No final daquele dia, a central da Força Aérea dos Estados Unidos disse que os ataques contra os Houthis no Iêmen atingiram mais de 60 alvos em 16 locais diferentes. O porta-voz militar Houthi, Aya Saria, afirmou que os Estados Unidos e o Reino Unido realizaram 73 ataques contra alvos Houthis no Iêmen, matando 5 combatentes e ferindo outros 6. Um membro do alto conselho político dos Houthis, Mohamed Ali Al-Houthi, descreveu os ataques ocidentais como terrorismo e agressão deliberada e injustificada. Começa através do Mar Vermelho e está 70% abaixo do volume esperado, aponta o relatório. Os ataques dos Houthis a navios porta-containers reduziram o tráfego pelo canal de Suez e causaram impacto no comércio mundial. O comércio global despecou 1,3% entre novembro e dezembro de 2023, como resultado dos ataques dos Houthis a navios mercantes no Mar Vermelho, de acordo com um novo relatório do Instituto que é para a Economia Mundial. O Instituto, com sede em Kiel, Alemanha, afirmou na quinta-feira que o volume de containers transportados através do Mar Vermelho caiu para menos da metade em dezembro e está atualmente quase 70% abaixo do volume que normalmente seria esperado. Dados da pesquisa mostraram que atualmente cerca de 200 mil containers são transportados diariamente através do Mar Vermelho, abaixo dos cerca de 500 mil por dia registrados em novembro. O desvio de navios devido aos ataques no Mar Vermelho em torno do Cabo da Boa Esperança, na África, significa
que o tempo necessário para transportar mercadorias entre os centros de produção asiáticos e os consumidores europeus é significativamente aumentado em até 20 dias, disse Junior Hitz, diretor do Centro de Pesquisa de Política Comercial do Instituto Kiel. Isso também se reflete no declínio dos números do comércio para a Alemanha e a União Europeia, uma vez que as mercadorias transportadas ainda estão no mar e ainda não foram descarregadas nos portos, acrescentou Hitz. O indicador comercial do Instituto Kiel de dezembro mostra que as exportações e as importações para a União Europeia caíram de 2% a 3,1% respectivamente. Os Estados Unidos registraram um declínio de 1,5% nas exportações e uma queda de 1% nas importações, embora a rota através do Mar Vermelho e do Canal de Suez desempenhe um papel menor para os Estados Unidos do que para a Europa, de acordo com o relatório. O comércio da China contrariou a tendência, com as exportações e importações aumentando 1,3% e 3,1% respectivamente. O aumento pode ser devido provavelmente ao próximo ano novo chinês, indica o Instituto. Gigantes da navegação como Maersk, Hapag Lloyd começará a enviar os seus navios em viagens mais longas e mais caras ao redor do Cabo da Boa Esperança, no sul da África, depois dos Houthis baseados no Iêmen terem instituído um bloqueio de fato da navegação através do Mar Vermelho e do Canal de Suez. Eles têm atacado navios que tenham alguma conexão com Israel, no que consideram ser uma demonstração de solidariedade com os palestinos após a escalada das hostilidades em Gaza. Pesquisadores peruanos revelam a origem de múmias alienígenas encontradas no deserto. Na capital do Peru, cientistas realizaram uma coletiva de imprensa na qual negaram a origem extraterrestre dos corpos encontrados em aeroporto do Peru no ano passado. Um par de múmias alienígenas que apareceu misteriosamente no aeroporto da capital do Peru em outubro passado tem origem totalmente terrestre, revelou na sexta-feira um grupo de pesquisadores citado pela agência britânica Reuters. Os dois pequenos espécimes, dois bonecos humanoides, provavelmente foram feitos de partes humanas e animais. Uma outra mão com 3 dedos, que se acredita ser da região de Nazca, no Peru, também foi analisada, mas os pesquisadores detectaram qualquer ligação com a vida alienígena. Não detectaram qualquer ligação com a vida alienígena. Não são extraterrestres, são bonecos feitos de ossos de animais deste planeta, unidos com cola sintética moderna, disse Flávio Estrada, arqueólogo do Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses do Peru, em uma coletiva de imprensa em Lima, organizada pelo Ministério da Cultura do Peru, em resposta às especulações de possível origem alienígena. É uma história totalmente inventada, apontou Estrada. As duas figuras aparecem nos escritórios das transportadoras alemã DHL, no aeroporto de Lima, em um caixão de papelão e foram feitos para parecerem corpos mumificados, vestidos com trajes tradicionais andinos. Em setembro de 2023, 2 pequenos corpos mumificados com cabeças alongadas e mãos com 3 dedos foram apresentados em uma audiência no Congresso mexicano, gerando ampla cobertura da mídia. Jair Moussan, um jornalista mexicano e entusiasta dos ovos, declarou que esses corpos tinham cerca de 1000 anos de idade e foram recuperados no Peru em 2017, mas que não estavam relacionados a nenhuma espécie conhecida. Mais tarde, a maioria dos especialistas afirmou que se trata de uma fraude. Possivelmente os corpos seriam múmias humanas antigas, mutiladas, combinadas com partes de animais, mas certamente de origem terrestre. No entanto, os especialistas na coletiva de imprensa em Lima não disseram que os bonecos encontrados no escritório da DHL estavam relacionados aos corpos apresentados no México e sublinharam que os restos mortais do México também não são extraterrestres.